Me chamo Samuel e quero contar uma experiência que vivi há alguns anos, para você entender melhor. Meu irmão, alguns amigos e eu fazíamos parte de uma equipe de bombeiros voltada para jovens, porque na época eu tinha só 12 anos. A gente participava só nos fins de semana. Num sábado, nosso chefe avisou que iríamos fazer uma viagem para o campo para aprender algumas técnicas de sobrevivência. Iríamos aprender a montar armadilhas e a descer de rapel. Para isso, seríamos divididos em grupos de 4 pessoas, cada um com sua barraca. Eu, meu irmão e meus amigos combinamos de ficar no mesmo grupo. É bom dizer que acamparíamos perto da casa de um amigo do nosso chefe, porque seria perigoso ir para o mato sem nenhuma estrutura por perto. Quando chegamos, falaram que a poucos metros do lugar onde ficaríamos, tinha um rio que dava para usar para tomar banho, mas que a gente tivesse cuidado, porque já tinham acontecido acidentes ali. Quando chegou a hora, depois que montamos a barraca e fizemos o que tinham pedido, fomos tomar banho por volta das 6 da tarde. Nos avisaram para não demorar, já que à noite ia ser mais difícil enxergar onde pisávamos e prestar atenção ao redor. No fim, todos nós resolvemos brincar com uma bola enquanto a gente se refrescava no rio. Como éramos jovens, é claro que não ligamos muito para a segurança. Em um momento, quando fui jogar a bola, acabei entrando sem perceber numa parte funda do rio e perdi o equilíbrio. É estranho, porque mesmo sabendo nadar bem, por algum motivo eu não conseguia ficar na superfície, muito menos chegar perto da beira do rio. Eu não conseguia nadar nem me mexer. Parecia que algo estava me segurando pelo pé e me puxando para baixo. Quando consegui, olhei para baixo e quase soltei o ar que estava segurando quando vi uma mulher vestida de branco agarrando forte meu tornozelo. Não dava para ver o rosto dela, mas eu sentia que ela me encarava com desprezo, como se risse do meu medo. Tentei me mexer com toda a força, mas quanto mais eu tentava, mais afundava. Sinceramente, achei que ia morrer ali. Mas para minha sorte, uma das meninas mais velhas do grupo, de uns 16 anos, viu o que estava acontecendo e pulou para me ajudar. Depois de ver que eu estava bem, ela começou a brigar comigo, achando que eu estava fazendo uma brincadeira de mau gosto com o grupo. Ela estava bem brava, mas a cara dela mudou totalmente quando viu meu rosto pálido e o olhar perdido. Aí ela entendeu que aquilo não era brincadeira. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei na barraca o tempo todo tentando me acalmar. Meu irmão, preocupado, me perguntou o que tinha acontecido. Mas um dos meus amigos fez sinal para ele ficar quieto e apontou para a entrada da barraca. Quando olhamos, vimos claramente a sombra de uma pessoa parada ali sem se mexer, bem na frente da nossa barraca. Ficamos o resto da noite acordados, olhando para a entrada, até que, sem perceber, pegamos no sono. No dia seguinte, já mais calmos, pensamos que talvez tudo tivesse sido coisa da nossa cabeça. E até poderíamos esquecer aquilo, se não fossem as marcas molhadas de 2 pés bem na entrada da barraca. Mudei-me para uma cidade distante do centro estadual. Recém-formada como professora do ensino fundamental, conquistei uma posição por meio de um concurso público. A ideia de deixar meu lar não me agradava, contudo, estava empolgada para iniciar minha carreira na Secretaria de Educação. Por isso, mudei-me em um domingo, a fim de começar a trabalhar na segunda. A cidade era encantadora e atraente. Fiquei hospedada em uma pequena pousada e aproveitei a tarde para explorar. No centro havia um parque com um coreto e, ao longe, uma igreja branca no alto de uma colina chamava a atenção por sua preservação. Percebi que havia outro templo no centro e supus que a igreja da colina estivesse desativada. Abordei um senhor que alimentava pombos e indaguei sobre o uso da igreja da colina em eventos religiosos. Ele pausou, observou-me cuidadosamente e negou. Disse que a igreja só abria uma vez ao ano, na Sexta-feira Santa,
para uma procissão silenciosa, onde rituais eram realizados para restringir demônios sem uma missa tradicional. Ninguém mais se aproximava do local durante o resto do ano. Curiosa, perguntei o porquê da limitação. Ele sorriu de maneira enigmática, sugerindo que eu logo descobriria, pois a Semana Santa estava próxima. Depois, continuou a alimentar os pássaros. Percebendo seu desinteresse, retirei-me e sentei-me num banco contemplando a igreja. Uma senhora se aproximou, comentando que eu havia falado com a pessoa errada, pois ele sempre falava de um suposto mal na igreja, o que ela negava ser verdade. Após mencionar a celebração anual que ele havia descrito, ela hesitou em falar mais e se afastou. Não me abalei com sua relutância. Sendo nova na cidade, era comum a desconfiança inicial, especialmente porque em breve eu ensinaria seus filhos. Com o tempo, esperava ganhar a confiança delas. A comunidade tinha um jeito peculiar. Sentia muitos olhares curiosos, mas ao retribuir, todos desviavam. Quando uma criança tentou se aproximar, foi rapidamente repreendida pelos pais para que não falasse com estranhos. Decidi voltar à pousada, onde fui recebida calorosamente pelo gerente, que explicou a dificuldade inicial de aceitação dos locais, mas que com o tempo eu seria bem aceita. Conforme ele previu, gradativamente senti a receptividade das pessoas melhorar. Em um domingo, após a missa, o padre anunciou a procissão silenciosa para a Sexta-feira Santa até a igreja da colina. Após deixar a igreja, segui para a outra. Não era tão distante da cidade. Subi tranquilamente. Conforme me aproximava, ouvi o som de folhas sendo pisadas atrás de mim. Virei-me, mas não vi ninguém, e então senti um frio. A temperatura caía à medida que ascendia, e o vento frio aumentava, fazendo um ruído agudo. Ao longe avistei uma silhueta. Naquele tempo, a segurança não era uma grande preocupação, então me senti segura ao ver um homem acenando em cumprimento. Retribuí o gesto e ele se aproximou. Era o responsável pelos sinos na igreja da cidade e também sacristão, chamado José. Ele questionou minha presença ali naquele horário. Eu estava alheia ao perigo. Expliquei que percebia tranquilidade na cidade, mas José, com seriedade, disse que não se referia às pessoas, e sim aos espíritos. Segundo ele, entidades ruins habitavam aquele templo, e ele subia diariamente para aspergir água benta e contê-los. Curiosa, questionei mais, e ele aconselhou que eu não subisse mais sozinha, alertando sobre os perigos dos espíritos, que poderiam se disfarçar como qualquer um. Enquanto descíamos, continuei ouvindo as folhas e mencionei a José. Imediatamente, ele empalideceu, segurou minha mão e apressamos o passo para longe dali. Já na cidade, ele soltou minha mão e, nervoso, explicou que às vezes os espíritos escapavam, buscando prejudicar as pessoas e roubar suas almas para se fortalecerem. Confusa, perguntei-lhe sobre a celebração anual na Sexta-feira Santa. Ele explicou que nesse dia, marcado pela morte de Jesus, as forças do mal se intensificavam. Eu não era muito religiosa, mas aquele era meu primeiro contato com tais crenças. Desconsiderei os avisos de José, vendo-os como parte das tradições locais. Naquele ano, meus pais viriam me visitar durante a Semana Santa. Avisei que não voltaria para casa, preferindo aproveitar o tempo para organizar meu trabalho, já que os dias festivos geralmente são complicados para viajar. No último momento, meus pais e minha irmã cancelaram a visita, informando que o carro havia quebrado e preferiram evitar a agitação dos dias festivos. Assim, passei a explorar a cidade nas tardes. Desde o domingo de Ramos, a atmosfera era de festividade. Nos dias que antecediam a Sexta-feira Santa, todos se ocupavam preparando as pinhatas de Judas Iscariotes e os trajes sombrios para a procissão. Havia um silêncio quase palpável na cidade, como se até o vento hesitasse em soprar. Uma manhã fui comprar itens para o café da manhã e encontrei as ruas e o mercado quase desertos. No quiosque de sucos, perguntei à proprietária o motivo da quietude.
Ela explicou que era um dia para descanso e oração para evitar que o mal vagasse pela cidade. Apontou para uma vela acesa e um rosário, mencionando que havia rezado desde cedo. Sua fala carregava um tom de reprimenda. Sem insistir no assunto, peguei meu smoothie e pão e sentei no parque. Observava as pessoas entrando na igreja ao som de sinos sombrios, quando notei o homem que alimentava os pássaros. Optei por manter distância, mas ele se aproximou, deixando um rastro de sementes seguido pelos pássaros. Ele advertiu que em breve o mal emergiria na cidade e apenas os preparados estariam seguros. Os demais sofreriam severamente e soltou uma risada sinistra. Percebi então que ele provavelmente enfrentava problemas mentais e que suas palavras eram apenas delírios. Decidi focar em corrigir trabalhos e planejar aulas para que, após o feriado, não acumulasse tarefas. No quarto onde me hospedava, havia uma mesa próxima à janela, permitindo-me trabalhar enquanto observava a rua e os dançarinos de roxo na procissão. Durante a tarde, assisti ao Via Crucis mais por curiosidade que devoção. Entre a multidão, um homem de pele pálida e sem cabelos fixava seu olhar em mim, despertando uma sensação desconfortável. Ao notar que o homem me encarava, ele esboçou um sorriso perturbador. Mesmo assim, me senti segura no meio das pessoas e continuei na procissão. De repente, um sussurro ao meu ouvido me fez girar, mas não havia ninguém atrás de mim. Busquei entre a multidão alguém que pudesse ter sussurrado, mas todos pareciam absortos. Ninguém parecia fora do comum. Decidi que era melhor descansar um pouco em casa. Caminhei pelas ruas desertas, já que a maioria estava no centro para a festividade. A pousada não era longe, mas ao dobrar uma esquina, ouvi passos rápidos atrás de mim. Virei-me imediatamente e não vi ninguém. Confusa, apressei o passo até meu quarto. Quando estava prestes a entrar, senti alguém puxar meu pescoço. Caí, atordoada pelo impacto, e vi uma sombra escura desvanecer-se. Levantei-me rapidamente e corri para dentro da pousada. Parei na sala comum para observar a rua. O zelador, com grandes tesouras na mão, indagou se eu já havia encontrado o mal, mencionando que após as 3 da tarde, tudo começaria. Ouvimos os sinos tocarem 3 vezes. Ele disse que era a hora em que os espíritos saíam e retirou-se rindo. Um medo incomum me tomou, não por partilhar as crenças locais, mas pelo que acabara de vivenciar. Decidi não ir à procissão do silêncio naquela noite e fiquei no meu quarto. Da janela, vi as pessoas subindo ao morro e formando um círculo ao redor da igreja abandonada, acendendo suas velas. A cena era intrigante, com todos em túnicas negras. De repente, avistei uma figura escura do outro lado da rua, movendo-se rapidamente. Parecia um retardatário da procissão, subindo o morro com agilidade até desaparecer sem vestígios, o que me deixou perplexa. Mantive meu olhar fixo na encosta, esperando vê-la novamente, e logo a avistei no topo da igreja, movendo-se velozmente entre as cúpulas. Curiosa, saí para a rua para uma visão mais clara, mas não havia mais ninguém lá. Confusa e desorientada, olhei ao redor sem encontrar ninguém que pudesse elucidar o ocorrido. Voltei para a pousada, onde um cheiro fétido e intenso me recebeu. Busquei a fonte desse odor em vários lugares do quarto, sem sucesso. Perturbada, ouvi passos fora do quarto e vi o zelador, pronto para ir ao morro. Ele me convidou, mas recusei, ainda abalada pelos eventos e pelo ambiente opressor da cidade. Ele me aconselhou que eu deveria ter algum tipo de proteção, insistindo que o mal não fazia distinção entre quem acredita ou não. Mesmo relutante, ele me ofereceu um rosário, argumentando que seria mais seguro subir ao morro do que ficar sozinha. Desconfiada das crenças que pareciam fanáticas, respirei fundo tentando relaxar e decidi usar meus fones de ouvido para ouvir música e aliviar a tensão acumulada. Quando estava quase adormecendo, um grito abrupto me despertou. Removi os fones e reinou um silêncio total.
Olhando pela janela, notei que o crepúsculo dava à procissão uma beleza sombria, com velas iluminando suavemente o caminho. No entanto, o odor fétido persistia em meu quarto, agora mais intenso. Abrindo a janela na esperança de dispersar o cheiro, o reflexo no vidro revelou uma presença sinistra, uma grande e escura figura. Ao me virar, a visão da criatura macabra paralisou-me. Seu sorriso perturbador era o único detalhe visível em sua forma sombria. Desesperada, vi uma rota de fuga pela janela e não hesitei. Saltei e corri pelo jardim da pousada. Tropeçando e caindo, levantei repetidas vezes, impulsionada pelo pavor, enquanto o odor nauseante parecia seguir cada movimento meu. Corri em direção ao templo da cidade, encontrando-o deserto, já que a maioria das pessoas estava no morro. O medo se intensificou ao ver novamente o homem calvo de pele amarelada, se aproximando com um sorriso sinistro. Petrificada pelo terror, estava congelada no lugar, incapaz de reagir enquanto via as luzes das velas ao longe. De repente, o grito do homem dos pombos quebrou o silêncio. Ele jogou sementes em minha direção e, cercada por pássaros, consegui me mover novamente. Corri para dentro do templo, agora vazio, exceto pelas estátuas cobertas de tecido roxo. Acreditando estar segura no recinto sagrado, fui surpreendida pelo homem que entrou caminhando lentamente em minha direção. Tentei fugir, mas estava presa no alto do altar. Ele subiu os degraus calmamente, parou e inclinou a cabeça, emitindo um estalo audível, e continuou como se nada estivesse errado. Imóvel ao lado da estátua de Jesus Cristo, fechei os olhos, temendo pelo pior. À medida que ele se aproximava, o cheiro de enxofre se intensificava, indicando sua proximidade. Ele então segurou meu pescoço e aproximou seu rosto do meu, preenchendo o ar com sua presença ameaçadora. Com dedos longos e ossudos, ele forçou minha boca a se abrir e começou a sugar meu ar. Gradualmente, minha consciência escureceu até que desmaiei completamente. Ao despertar, estava de volta ao meu quarto, cercada por várias pessoas da cidade, algumas ainda trajadas com as túnicas negras de capuz. Recuperar-me foi lento. Tentei me levantar, mas tonturas e pontadas de dor na cabeça me fizeram recuar. Não sabia ao certo o que tinha acontecido, quem me tinha trazido de volta à pousada ou como haviam notado meu estado. Os moradores foram extremamente solícitos, garantindo que o mal não retornasse naquela sexta-feira. Alguns permaneceram no quarto rezando, pedindo minha permissão para fazê-lo, a qual concordei. Oramos juntos em sussurros enquanto os sinos soavam e eles celebravam, proclamando que o bem havia triunfado sobre o mal mais uma vez. Todos observaram pela janela a luz que brilhava no templo do morro, desvanecendo-se lentamente, seguida de aplausos. Disseram que me deixariam descansar e recomendaram cuidado no próximo ano. Já decidida, pensei que não estaria ali no ano seguinte. Buscaria trabalho em outro lugar. Nesse momento, o homem que alimentava os pombos entrou. Alguns presentes demonstraram desaprovação, mas ele afirmou ter sido o meu salvador. Segundo ele, não era a primeira vez que enfrentava o mal, motivo pelo qual vivia sozinho, sem família. Apesar dos murmúrios que sugeriam sua loucura, naquele instante ele me pareceu o mais lúcido, especialmente pelo olhar carregado de tristeza profunda. Quando ficamos a sós, ele sentou-se, confessando que lutava contra aquela entidade maligna todas as sextas-feiras da paixão. Revelou que morava na periferia da cidade, que havia crescido ao redor de sua casa. No fatídico dia, ele e seus filhos foram fazer um piquenique e planejavam nadar no rio para aliviar o calor intenso, mas um de seus filhos, impulsivamente, correu em direção à igreja que naquele tempo ficava aberta durante todo o dia. As freiras e padres mantinham o templo aberto como forma de vínculo com a comunidade. Mas o que aconteceu com a família do Homem dos Pombos foi uma tragédia que contradizia essa imagem de abertura e segurança.
Ele me contou que, após seus filhos e esposa desaparecerem dentro do templo, as portas se fecharam sozinhas e ele se deparou com uma entidade maligna. Ele não entrou em detalhes, mas mencionou que rituais obscuros aconteciam ali, sacrificando as almas dos mais inocentes. Acreditava-se que o templo era perigoso não apenas na Sexta-feira da Paixão, quando a entidade aparecia, mas o ano todo, com relatos de vozes e choro de crianças e uma sombra rondando o lugar. Aquela revelação me chocou profundamente. Se eu tivesse ouvido isso antes de presenciar os eventos da noite passada, teria duvidado de sua veracidade. Curiosa sobre como ele havia lidado com essa maldade, perguntei como se protegia e como havia me ajudado. O homem silencioso e sombrio tirou uma luva, revelando uma mão ossuda e cadavérica. Naquele momento, percebi que ele não era um homem comum. Sua luta contra o mal havia deixado marcas profundas, condenando-o a uma existência atormentada entre os vivos. Senti um arrepio percorrer meu corpo. As implicações eram aterrorizantes e a realidade daquela noite parecia ainda mais grave. Recuei instintivamente, assustada com a proximidade da morte. Ele apenas sorriu tristemente e se retirou, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Ainda nervosa, levantei-me e fui para a sala comum, buscando algum conforto na presença de outros. Da janela, vi o homem ainda alimentando os pombos, um lembrete constante das histórias e segredos que aquele lugar guardava. Curiosa, perguntei ao zelador sobre ele, mas não obtive uma resposta satisfatória. Permaneci naquela cidade por mais 1 ano e meio, conseguindo eventualmente uma transferência para um local mais próximo de minha cidade natal. No entanto, quando a próxima Semana Santa se aproximou, optei por passá-la longe dali, na casa dos meus pais. Não queria estar perto daquela igreja na Sexta-feira da Paixão novamente. O destino do homem, dos pombos e do templo permaneceu incerto, mas as memórias daqueles dias e da revelação sombria que recebi continuaram vivas em minha mente. Fui até a cidade de Chihuahua por causa do trabalho e fiquei lá por 1 semana. De manhã eu dava cursos e à tarde eu aproveitava para conhecer as lojas do centro. Tinha algo naquela parte da cidade que me fazia lembrar a minha infância, por causa da paz e do clima tranquilo do lugar. Já tinha escutado a história da Pascualita e resolvi ir ver com meus próprios olhos. Diziam que ela era um manequim com aparência real e que se você olhasse nos olhos dela, ela encarava de volta. Quando cheguei na loja, não vi o manequim, só um aviso dizendo que estava em restauração. Fiquei chateada e segui andando pelas lojas até que entrei numa cheia de coisas antigas. Relógios de parede, quadros enfeitados, livros, brinquedos e outras relíquias. Entrei só por curiosidade, já que não sou de colecionar nada. Depois de andar por lá, nada chamou minha atenção e já estava saindo quando algo no fundo me fez virar o rosto. Era um brinquedo muito parecido com um que meu pai sempre citava em suas histórias. O boneco usava roupas bem velhas e dava para ver o desgaste do tempo. Peguei por curiosidade e perguntei o preço. Achei que seria caro, mas estava com um valor acessível, então, por impulso, resolvi comprar. Embalaram o boneco numa sacola de papel e levei para o hotel. No caminho, fiquei pensando no porquê de ter comprado, já que nunca faço esse tipo de coisa. Abri a sacola para ver o boneco, ele nem era bonito e nem serviria para nada. Pensei em devolver, mas imaginei que não devolveria o meu dinheiro, então guardei ele de volta na sacola e fui para o hotel. Quando cheguei, coloquei o boneco na poltrona e deixei ali enquanto preparava a apresentação do dia seguinte. Cheguei a rir de mim mesma por ter comprado só pela lembrança das histórias do meu pai, que até fazia a voz do boneco. No outro dia fui trabalhar e quando voltei à tarde só queria descansar e ver TV. Pedi comida no quarto e tentei relaxar.
Nem lembrava mais do boneco até vê-lo ali na poltrona, com as pernas esticadas me encarando. Dei uma risada, cobri ele com um cobertor e até falei com ele como se fosse de verdade, dizendo que ele não deveria estar ali e que veio por engano. De madrugada, acordei com um barulho no quarto e achei que podia ser um rato, o que me deixou assustada. O som durou alguns minutos e depois parou. Voltei a dormir pensando em pedir para o gerente olhar o quarto ou me mudar, pois não queria outra noite com aquele barulho. Falei com o gerente e ele, meio sem jeito, pediu desculpas e disse que ia verificar tudo mesmo achando estranho, já que o hotel passava a dedetização a cada 6 meses. Quando voltei do trabalho, nem lembrava mais do que tinha acontecido à noite, mas percebi que o boneco não estava mais na poltrona. Pensei que a equipe da limpeza tinha mudado ele de lugar e que estaria em outro canto. No outro dia era meu último na cidade. O dia foi tão corrido que só tive tempo de juntar minhas coisas e correr para o aeroporto. Como eram poucas coisas, arrumei tudo rápido e já nem lembrava mais do boneco. Quando fui fechar a porta do quarto, resolvi dar uma última olhada para ver se não estava esquecendo nada. Foi aí que vi o boneco sentado na poltrona. Corri até ele, abracei e levei comigo, mesmo sem espaço na mala. Cheguei ao aeroporto na hora certa e, por sorte, o assento ao lado no avião estava vazio. Coloquei o boneco ali e me preparei para descansar. De repente, senti alguém encostar no meu ombro e acordei na hora. Era um garotinho de uns 6 ou 7 anos, dizendo que não gostava do meu boneco porque ele brigava e o assustava. Sorri e entrei na brincadeira, fingi que dava um soco no boneco por ter assustado o menino, mas ele não achou graça. Disse que o boneco ainda estava assustando. A mãe dele pediu que voltasse ao seu lugar e me pediu desculpas pela atitude do filho. Continuei sorrindo com a sinceridade do menino ao falar sobre o boneco. Cheguei em casa já de madrugada e foi difícil conseguir um táxi no aeroporto. Eu morava com minha mãe e minha irmã, que ainda fazia faculdade. Entrei devagar, tentando não fazer barulho, e ouvi um sussurro bem baixinho. Pensei que fosse minha mãe ou minha irmã me dando boas-vindas. Abri a porta dos quartos delas, mas estavam dormindo profundamente e nem notaram minha chegada. Entrei no meu quarto e fui me preparar para dormir. Assim que deitei, comecei a pegar no sono, mas um barulho me deixou alerta. Parecia que algo tinha caído. Levantei na hora, acendi a luz, mas não vi nada de estranho. Apaguei a luz de novo, mas os barulhos continuaram. Eram fracos, mas como estava tudo silencioso, dava para ouvir até o zumbido de um mosquito. Eu estava tão cansada que só me cobri inteira com o cobertor e tentei dormir, sem dar atenção aos sons. No outro dia me atrasei e cheguei quase correndo no trabalho. Nem consegui conversar com minha mãe e minha irmã, só vi as duas tomando café na cozinha. Peguei um café rápido e saí com pressa. Quando voltei para casa à tarde, estava mais tranquila e vi que minha mãe parecia aflita. Perguntei o que havia e ela disse que estava se sentindo mal. Contou que passou o dia todo cansada e que tinha deitado ao meio-dia, mas ainda estava exausta. Não sabia o motivo. Perguntei desde quando ela se sentia assim e ela respondeu que estava bem até antes da minha chegada. Marquei uma consulta, mas só consegui para dali a 3 dias. Enquanto isso, vi minha mãe cada vez mais cansada. De tarde dormia por umas 2 horas e à noite ia para a cama bem cedo. Achei que poderia ser pressão alta ou diabetes. Só vi minha irmã de noite, já que ela trabalhava e estudava e quase não parava em casa. Falei com ela sobre a saúde da nossa mãe. Ela ficou surpresa e disse que antes de eu voltar, nossa mãe estava ótima. Até esperava ela à noite para assistirem juntas um programa de TV antes de dormirem. Eu tinha colocado o boneco que trouxe dentro do meu armário. Fiquei com vergonha de contar para minha mãe e para minha irmã que me arrependi de ter comprado. Então deixei ele lá, no meio das coisas que eu nem usava mais. Só fui lembrar dele de novo durante a madrugada. Dessa vez eu nem estava dormindo.
Estava acordada, preocupada com o jeito que minha mãe estava ficando cada vez mais abatida, quando ouvi a porta do armário começando a se abrir. Foi estranho, porque a fechadura sempre funcionou muito bem. Primeiro escutei o clique da fechadura e depois o rangido da porta se abrindo devagar. Nem lembrei do boneco naquela hora. Tinha esquecido completamente dele por causa do arrependimento da compra. De repente ouvi passos, bem baixinhos, mas dava para perceber que alguma coisa se movia dentro do quarto. Pensei em acender a luz para ver o que era, mas não tive coragem. Não sei explicar o motivo, mas senti medo. Foi então que percebi algo se mexendo perto da minha cama. Fiquei com muito medo, achando que podia ser algum bicho rastejando. Pulei da cama e acendi a luz na mesma hora. Procurei em tudo por onde vinha o som, mas não achei nada. Estava tudo normal, tirando um detalhe. O boneco estava sentado na minha cama. Fiquei olhando para ele sem entender como foi parar ali, já que tinha deixado ele guardado no armário desde o dia que cheguei. Peguei o boneco e joguei de volta dentro do armário. Mas quando fechei a porta, começou um monte de barulho lá dentro. Abri para ver o que era e vi que todas as minhas roupas tinham caído no chão, algumas com cabide, outras não. Não tive coragem de arrumar nada. Só fechei o armário de novo e voltei para a cama, cheia de dúvida. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas o sono acabou me vencendo. Na manhã seguinte, escutei batidas fortes na porta do meu quarto. Era minha mãe. Eu nem tinha ouvido o despertador por causa da noite mal dormida. Já estava na hora de ir para o trabalho. Agradeci a minha mãe por ter me acordado. Quando abri a porta, ela ainda estava ali parada. Perguntei se estava tudo bem. Ela balançou a cabeça, dizendo que não. E foi aí que vi um arranhão no rosto dela. Antes que eu perguntasse o que houve, ela me disse que tinha algo dentro da casa, porque toda vez que ficava sozinha, sentia como se tivesse alguém vigiando, mas nunca via ninguém. Eu também já estava desconfiando das coisas estranhas que estavam acontecendo, mas não falei nada sobre o que rolou com o armário. Pedi que ela descansasse e disse que conversaríamos melhor quando eu voltasse do trabalho. Ela concordou, mas vi que suas mãos tremiam, algo que nunca tinha visto nela antes. Ela disse que estava tudo certo, mas estava com medo, mesmo sem saber direito do que. Disse que a energia dentro da casa estava pesada. Como eu já estava atrasada, não deu tempo de falar mais nada. Saí correndo para o trabalho. No caminho, fui tentando me acalmar e colocar as ideias em ordem. Comecei a desconfiar do boneco que trouxe de Chihuahua. Muitas coisas começaram a acontecer depois que ele apareceu. Mas logo depois comecei a rir de mim mesma. Pensei que não fazia sentido. Como é que um boneco poderia causar tudo isso? Devia haver outra explicação. Era fim de semana e minha irmã saía cedo às sextas-feiras. Então achei que seria um bom momento para conversar com ela sobre o que estava acontecendo em casa. Quando cheguei do trabalho, as duas já me esperavam na sala, mas dessa vez minha mãe tinha um machucado no braço. Perguntei o que tinha acontecido e ela disse que dormiu pela manhã e quando acordou, o machucado já estava ali. Garantiu que não tinha caído nem batido em nada. Simplesmente apareceu. Sem saber o que pensar, fui direto ao armário para pegar o boneco, mas ele não estava lá. Tirei tudo de dentro, revirei as coisas, mas nada. Minha irmã entrou no quarto e perguntou o que eu estava fazendo. Falei que não achava o boneco, que tinha deixado ele ali de manhã e agora tinha sumido. Ela fez sinal para eu ir com ela, e quando entrei no quarto dela, o boneco estava em cima da cama. Na hora perguntei por que ela tinha levado ele para lá. Ela disse que não pegou o boneco, que quando chegou da escola o viu sentado no sofá azul e pensou que eu tinha colocado ali, então só levou para o quarto. Me deu um arrepio ver o boneco ali. Senti como se ele tivesse vida, porque os olhos dele pareciam olhar como se fossem de verdade. Um calafrio passou por todo o meu corpo. Minha irmã percebeu que eu fiquei pálida e perguntou se eu estava bem. Me sentei na cama meio tonta e contei tudo o que estava acontecendo com o boneco. Ela concordou que havia algo estranho com aquele brinquedo.
e até disse que talvez fosse amaldiçoado. Tive dificuldade para aceitar isso, não parecia real, mas não descartei totalmente, principalmente pelo que estava acontecendo com a minha mãe. Pedi para minha irmã ficar com o boneco enquanto eu tentava entender melhor o que estava acontecendo. Notei que as mãos da minha mãe tremiam de novo. Perguntei se ela estava bem e ela respondeu que não. Disse mais uma vez que sentia uma presença ruim em casa e que já tinha visto uma sombra andando pelos cômodos. A visão dela não era das melhores, mas tinha certeza de que viu algo se mover, principalmente quando estava sozinha. Às vezes a televisão ou o rádio ligavam sozinhos sem explicação. Fomos dormir com a ideia de tentar resolver aquilo no dia seguinte, mas não deu certo porque, naquela mesma noite, várias coisas estranhas aconteceram e deixaram a gente muito nervosa. Por volta das 3 da manhã, minha mãe, com medo, pediu que eu dormisse com ela, que não queria ficar sozinha. Disse que algo muito ruim entrava no quarto e ela não conseguia mais suportar. Minha irmã se ofereceu, mas eu resolvi ficar. Minha mãe deitou de um lado da cama e eu do outro. Foi aí que entendi o que ela queria dizer. O quarto estava com um cheiro estranho, mas o pior era a sensação pesada no ar. Era como se algo ou alguém estivesse ali. O ambiente estava sufocante, o ar parecia pesado e difícil de respirar. Comecei a me sentir inquieta e acho que minha mãe também, porque me disse que estava com muito medo. Falou que só sentiu algo assim uma vez, quando meu pai faleceu. Abri as janelas para tentar deixar o ar mais leve e ver se aquele clima estranho passava. Minha mãe começou a falar coisas sem sentido e ficou encarando um ponto fixo na parede, como se estivesse conversando com alguém. Tentei fazê-la reagir, mas não consegui. Pouco depois, escutei minha irmã gritar. Corri até o quarto dela e a encontrei segurando a maçaneta da porta. Ela disse que viu o boneco se mexendo sozinho. Quando apagou a luz, viu ele descer do sofá e subir na cama. Aquela coisa estava viva. Nenhuma de nós sabia o que fazer. Ficamos andando de um lado para o outro, sem saber como agir. De repente, a porta do quarto da minha mãe começou a se abrir lentamente. Senti um medo enorme. Entramos com cuidado e encontramos minha mãe com os olhos abertos, mas parecia não estar ali. Tentei chamar por ela, sacudi, mas ela não reagia. Depois começou a mexer os lábios, falando coisas que eu não entendia. Assustada, pedi para minha irmã ligar para o socorro, porque minha mãe estava em um estado estranho, como se não estivesse consciente. Ela falou algumas palavras desconexas, mas não deu para entender. Pouco tempo depois, a ambulância chegou e fui com minha mãe para o hospital. Minha irmã não queria ficar sozinha em casa, mas não deixaram a gente ir juntas na ambulância. Ela foi depois e deixamos o boneco na casa com o que quer que tivesse vindo com ele. No dia seguinte, o médico disse que minha mãe teve só um episódio nervoso e precisava de descanso e tranquilidade. Minha irmã e eu nos entreolhamos, sabendo muito bem que não era só isso, mas ficamos aliviadas por ela não estar em situação grave. Quando voltamos para casa, nenhuma de nós queria entrar, estávamos com medo. Minha mãe foi a primeira a dizer que não queria encontrar aquele boneco de novo. Então pedi à vizinha que deixasse minha mãe ficar um tempo na casa dela, enquanto minha irmã e eu tentávamos resolver a situação. Entramos com medo. Minhas mãos suavam tanto que eu secava na roupa. Já minha irmã tremia. Ela também não queria dar de cara com o boneco. Fui primeiro no meu quarto, revirei tudo e não achei nada. Depois fomos de cômodo em cômodo, procurando em todos os cantos, mas ele não estava em lugar nenhum. Ficamos sem entender. Parecia que o boneco tinha sumido sozinho. Ou pelo menos era isso que queríamos acreditar, que ele tinha ido embora. Mas lá no fundo, eu sabia que era uma explicação simples demais. Ficamos mais um tempo dentro da casa procurando alguma pista de que o boneco ainda estava ali, mas não encontramos nada. Então fomos buscar nossa mãe na casa da vizinha. Ela parecia mais calma, só que assim que entrou em casa, disse que sentiu uma presença.
Falou que era um espírito ruim, que dava medo. Não conseguia ver, mas conseguia sentir que estava lá. Dessa vez, sem perder tempo, fomos falar com nossa vizinha e contamos tudo o que estava acontecendo. Ela sugeriu que chamássemos um padre e foi o que fizemos. Mas o ritual e a água benta não funcionaram. Uma colega me indicou procurar uma mulher que sabia lidar com esse tipo de coisa. Fui até ela seguindo a recomendação. Assim que entrei no lugar, a mulher virou na mesma hora e me olhou de um jeito estranho. Perguntei o que estava acontecendo e a resposta dela foi bem direta, embora estranha. Disse que um espírito escuro estava me acompanhando e que naquele momento estava ali comigo. Perguntou o que eu tinha feito para ele estar grudado em mim. Falei que não tinha feito nada e contei o que aconteceu com o boneco. Ela pediu que eu levasse ele até lá, mas expliquei que não conseguia mais encontrá-lo, que ele tinha sumido. Então ela segurou minhas mãos, fechou os olhos, assentiu várias vezes e disse algo que me deixou em choque. O boneco tinha sido enterrado junto com o dono e passou tempo suficiente ao lado do corpo para absorver o espírito da pessoa morta. Quando ela me falou isso, fiquei sem reação. Aquilo não podia ser verdade. Comentei que tinha comprado o boneco numa loja de antiguidades e expliquei como tudo aconteceu de forma estranha. Normalmente sou bem cuidadosa com o que compro, mas daquela vez foi diferente. Quando percebi, já estava com ele nas mãos. Não foi caro demais, mas também não foi barato. A mulher disse que o boneco me escolheu e por isso eu não consegui evitar comprá-lo. Provavelmente usou uma lembrança da minha infância para me influenciar e conseguir o que queria. Ela não soube dizer se o espírito era bom ou ruim, mas deixou claro que ele não podia continuar na minha casa, porque estava afetando a saúde da minha mãe. Pediu que eu fizesse alguns rituais todos os dias como proteção. Disse que se eu falhasse um único dia, o espírito ganharia mais força. Segui todas as instruções e até hoje continuo com os mesmos rituais. Mesmo assim, minha mãe faleceu 2 meses depois daquele episódio assustador. Prefiro acreditar que foi uma morte natural e não que o boneco teve alguma ligação com isso.